Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós falamos alguns pontos que foram essenciais, que são essenciais no texto que nós lemos hoje, estudamos hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. O texto de hoje foi o capítulo 40 do livro de Gênesis, e nesse capítulo nós podemos ver um momento da vida de José, o patriarca José, que é a nossa figura, uma das figuras principais aqui. Afinal, Deus sempre é o personagem principal, mas nós estamos vendo como que Deus agiu na vida de José. E esse capítulo ele traz um momento da vida de José onde ele tem uma oportunidade, de poder talvez conseguir sair da prisão e ter justiça da injustiça que tinha acontecido com ele, na casa de Potifar, que havia o levado até a prisão. E por conta dessa situação ele teve, uma chance de conseguir sair dali, mas não chega a sua vez. Então foi um momento onde José ele teve que esperar. Não foi dessa vez. Basicamente é essa a lição, que a gente tira do capítulo 40. É quando a nossa vez ainda não chegou e Deus ainda não respondeu a nossa oração, e é com isso a gente ter paciência e aguardar o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas qual é a história do capítulo 40? Basicamente, José estava na prisão. Ele ali na prisão mesmo, ele já se mostrava, uma pessoa qualificada como um bom administrador, como um bom governante, e ele acabou, se tornando ele continuava sendo um preso, mas um preso que tomava conta, dos outros presos. Então, ele era uma espécie de um líder ali, e com isso ele ajudava o comandante da guarda, que era, uma espécie de um capitão ou alguém importante no exército egípcio, o comandante do exército, e estava responsável ali pelos presos. E José ele acaba se destacando e ele se torna uma pessoa de confiança desse comandante, e ele é quem toma conta, dos demais presos. E aí acaba que dois presos, são enviados para a prisão onde José está tomando conta, que é o copeiro e o padeiro mor, que são aqueles que respectivamente que servem, nas suas profissões, as suas funções, o rei, no caso aqui a pessoa de Faraó. O copeiro era quem provava, as bebidas que eram dadas ao rei para ver se não havia envenenamento. Então ele tinha que ser alguém de confiança do rei. Da mesma forma, o padeiro era quem fazia as comidas, ele era uma espécie de cozinheiro do rei, e com isso também era alguém que deveria ser alguém de confiança, pois ele poderia envenenar, ele poderia, colocar alguma coisa ali na comida, do rei, talvez levar a ele algum um mal, a morte. Então ambos a gente não sabe o que eles fizeram, mas foram levados para a prisão. E aí um certo dia lá na prisão, depois de algum tempo já presos, eles têm um sonho, cada um deles, e eles ficam muito perturbados. E José percebe esses sonhos. E é interessante isso, como que José ele já é um bom líder mesmo na cadeia. Ele vê, os dois perturbados e ele pergunta o que aconteceu. E eles falam: a gente teve um sonho e a gente não sabe qual é o sentido, e ninguém conseguiu interpretar ele para nós. E aí José fala: olha, a interpretação dos sonhos vem de Deus. Então me fale, me conte os sonhos. E é José que toma a iniciativa junto a eles. E é José que revela, o poder de Deus ali para os dois. E ele interpreta os dois sonhos. O sonho do copeiro, ele tinha uma vinha com 3 ramos, e ele pega um cacho de uvas e espreme elas no copo do rei,
um simbolismo ali do suco de uva, do vinho, né? E ele serve o rei. E no sonho do padeiro ele tem 3 cestos que estão empilhados na sua cabeça, e no topo ele tem doces e pães, né? E aí as aves do céu estão comendo esses alimentos. O do copeiro é um sonho que os 3 ramos são 3 dias, e o do padeiro, as 3 cestas são 3 dias. E depois desses 3 dias, um seria reabilitado à sua função, que era o caso do copeiro, e no caso do outro, depois dos 3 dias, ele seria enforcado, ele seria decapitado, na verdade, né? Seria morto, então, pelo faraó, que era o caso do padeiro. E 3 dias depois aconteceu exatamente o que José falou. O padeiro foi morto, foi decapitado, e o copeiro retornou à sua função de copeiro do rei, né? E antes, né, do copeiro ir lá de volta para o faraó, ele falou: olha, quando você chegar lá com o faraó, lembra de mim que esteve aqui, que interpretou para você, porque eu estou preso aqui de forma injusta. E o copeiro, ele vai embora, ele, né, volta para sua função, mas ele não lembra de José. Então José, ele vai ficar na prisão, preso ali injustamente. E ao longo dos próximos capítulos nós vamos entender um pouco do porquê. Ainda não havia chegado a vez, né, de José. E no próximo capítulo 41 a gente vai ver que o copeiro vai se lembrar de muito depois de José, e numa ocasião muito mais importante. Então Deus meio que está preparando José, está segurando ele para esse momento importante. E é interessante pensar que mesmo na prisão, apesar de ser uma prisão injusta, Deus está ensinando, né? Está preparando a pessoa de José ali naquele lugar. A gente nunca imagina como assim você está sendo formado, né, numa penitenciária, numa cadeia, numa prisão. Mas sim, José estava ali tomando conta dos presos, tendo que administrar ali as pessoas ali dentro, e ele estava, né, ainda assim, exercitando sua fé, crendo que Deus ainda faria justiça por ele, afinal ele estava ali de forma injusta. Então Deus pede a ele um pouco de paciência. É claro que o texto não diz isso, mas é claro que quando acontece uma situação dessas, onde a gente vê a nossa vez, né, de termos algo que a gente queria muito passar, talvez seja o momento em que Deus nos fale: olha, espere um pouco, ainda não chegou o momento, no momento certo, a sua bênção, né, a sua resposta de oração vai chegar para você. E no caso aqui de José, foi isso, né? A vez dele sair da cadeia ainda não havia chegado, e Deus está preparando ele para um momento muito mais importante que vai acontecer no capítulo 41. Então tenha paciência com Deus. Existem momentos onde a gente ora e a gente está muito ansioso por algo, e Deus, ele basicamente vai dizer: olha, calma, não é agora, né? E nesse momento, né, que Deus fala: calma, continue buscando, continue, né, exercitando sua fé, assim como José fez ali. Continuou sendo um bom, né, administrador ali na cadeia, e continuou crendo no poder de Deus, e que Deus estava conduzindo a sua vida, como a gente vai ver. Então, o exemplo de José é um exemplo muito útil para nós, né? Ainda mais hoje, onde nós temos muita dificuldade em esperar e aguardar. José, que ele é um exemplo de alguém que esperou, que viu uma chance, talvez a cabeça dele fosse a única chance dele sair da cadeia, né? E Deus disse: não, não é agora que você vai sair daí, não. Estou te preparando para algo muito maior. Então, que a gente tenha essa paciência e essa busca, né, por Deus, a nossa fé se fortaleça mesmo nesses momentos onde a gente está quase lá e não consegue ter aquilo que a gente quer. É isso, fique com Deus, Deus te dê um domingo abençoado, e semana que vem estaremos novamente para mais um vídeo com algumas lições preciosas do nosso texto. Fique com Deus.